Ok, aula 3 e 4 agora de ética cristã. Vamos lá, já as perguntas. Na minha ordem aqui está a Késia, Vladimir, irmã Alice. Então a Késia vai começar já. Essa primeira questão, abrir o debate aqui e os comentários, tá bom? Aula 3. Complete a frase. A lei de Deus não é um instrumento de salvação, mas deve ser um instrumento de santificação por meio da observação da lei moral de Deus. Isso, muito bem. Então é isso mesmo. A lei de Deus não é aquele instrumento que salva, né? Então, se a gente utilizar, ou quem quer que seja que utilize a lei como meio de salvação, aí está equivocado, né? Salvação é pela graça por meio da fé, não vem de obras, não vem de obediência, não vem de, né, de guardar mandamentos, mas é dom de Deus. Então, isso é maravilhoso, né? Mas ela é importante para a santificação. Então, toda a lei de Deus, os princípios, né, morais, então eles são válidos, a gente reafirma isso para o cristão do Novo Testamento. Vladimir, olha aí que interessante agora, quase completando já o que a gente está comentando aqui. É questão 2. Qual a importância dos 10 mandamentos para o cristão? A importância é de revelar, né, o caráter de Deus, e nos mostrar também o quão distantes, né, nós estamos, daquilo para o qual nós fomos criados, né, devido à queda em Adão. Então, os 10 mandamentos, eles revelam, né, a ética de Deus, assim, né, revelada para a humanidade, para o seu povo, naquela época de Moisés, e hoje é aquilo que nós, como cristãos, devemos buscar não como um legalismo, né, mas como essência, né, como um modo de viver que reflita, né, a imagem de Deus que Ele quer colocar em nós por meio do exemplo de Jesus. Isso, muito bem. Alguns comentaristas mostram, né, o uso da lei de Deus, né? Os usos ou a importância, né, da lei de Deus, mostrando, né? Claro que tudo isso que o Vladimir falou, mas alguns apontam alguns instrumentos interessantes da lei de Deus. Para que serve a lei de Deus? Então, uns enfatizam que ela serve para mostrar a santidade de Deus. Então, a lei de Deus evidencia muito, né, a santidade de Deus. Então, é um uso da lei de Deus, mostra evidenciar a santidade de Deus. O outro uso é que ela aponta para o homem, né, e ela mostra a pecaminosidade do homem. Então, esse uso é importante. Então, ela olha e mostra e a gente se vê, então, realmente como somos, pó, pecadores, né? E um outro uso, tem mais que eles apontam, o outro uso é ser tipo um aio, né? Então, nos conduzir, nos balizar. Então, isso tudo, no conjunto, junto com o Vladimir disse, revela que é importante, a gente precisa de tudo isso ainda hoje para nosso viver cristão, não é isso? Agora vamos entrar a gente está falando da lei de Deus, o resumo dela são os 10 mandamentos. É importante a gente entender os 10 mandamentos, tá bom? Os 10 mandamentos, eles são bem sintéticos, né? Diz alguns estudiosos que, na verdade, nas tábuas de Moisés, você tem ali 10 símbolos ou 10 ideogramas, né? Símbolos que representam, então, toda a frase, todo um resumo, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento, porque ele tem tábuas de pedra, né? E se você olhar até algumas representações, então tem alguns símbolos, né? Enfim, claro que é parte da escrita, né? Mas mesmo que tenha um desenvolvimento de uma frase, é resumido, né? Então, não matarás, é muito resumido. É claro que quando você olha para Jesus, você vê, então, a amplitude desse mandamento, porque Jesus não está revogando os mandamentos, ele está mostrando a correta observância e está mostrando quão amplo é. Então, é Jesus que dá a noção para a gente da amplitude, mostra que aquilo ali é só um resumozinho.
Então, quando a gente for tratar os 10 mandamentos aqui, acho que vocês já perceberam que é muito mais do que honra teu pai e tua mãe, por exemplo. Quando fala honra teu pai e tua mãe, é muito mais do que obedecer pai e mãe e a relação familiar, entendeu? Quando fala não matarás, é muito mais do que simplesmente não assassinar. Jesus fala até da própria ira. Se você ira contra o seu irmão injustificadamente, então você é um assassino. Né? Uma ira, um ódio, uma raiz de amargura no seu coração contra o seu irmão. Então isso cai no contexto do assassinato. Então, o adultério não é só uma prática, é um olhar lascivo. Então, ele é bem mais amplo. Então, é nessa perspectiva que as aulas, então, elas, né, e o curso vai discorrer sobre cada mandamento e a importância disso, né? Porque acreditem, tem curso de ética cristã que não aborda os 10 mandamentos. Eu, quando fiz seminário e teologia, e por 2 vezes eu não estudei nenhum dos dois, os 10 mandamentos, vocês têm uma ideia. Então, teve ética cristã, e o ética cristã muito teórica, filosófica, pegando alguns temas aí, debatendo quase apologeticamente, mas você não tem o conteúdo básico, que é a lei de Deus, entendeu? Então, numa perspectiva reformada, né, os teólogos, eles têm muito apreço pelos 10 mandamentos, porque ele é o conteúdo ali, até hoje, ele é o conteúdo embrionário dos princípios e dos mandamentos universais, né, da lei moral de Deus. Tá certo? Então, vamos lá. Irmã Alice, qual é o primeiro mandamento, irmã Alice? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Muito bem. Mas é muito fácil essa resposta, tá? Então, a senhora vai ficar com a 4 também. Com a questão 4 também. O que é requerido no primeiro mandamento? Aí de modo negativo ou de modo positivo? Bom, quando o senhor fez essas perguntas aqui, eu fiquei até meio em dúvida. Aí liguei para minha universitária, a Kézia, e ela foi me explicar, porque o positivo estava tudo bem, mas aí puxou no negativo, aí eu disse, né? Aí eu vi que estava, porque só que eu fiz, mas emendei, né? Não esqueci. Mas aí a universitária me explicou como era. Aí sim, tá tranquilo. Bom, mas você entendeu, né? O que é esse lado positivo e esse lado negativo, né? Entendi. Assim, o lado negativo é o que está proibindo o mandamento. O lado positivo é o que está mandando você fazer. Às vezes está indireto, né? O lado positivo é indiretamente requerido, né? O lado negativo é mais fácil, é o que está proibindo. Tipo, não matarás. O lado negativo está proibindo não matar, já está ali escancarado. E o lado positivo? Aí você tem indiretamente. Se ele está mandando não matar, pelo lado positivo, ele está te mandando cuidar da vida e preservar a vida. Entendeu? Uhum. Então, a resposta do lado negativo é: nada na vida do ser humano deve tomar o lugar que é exclusivo de Deus a esta proibição. Exatamente. E o positivo é, assim, nós adoramos ao Deus verdadeiro, segundo a revelação que ele faz a si mesmo, e só encontramos satisfação para nossas vidas ao adorá-lo. Isso, muito bem, resumiu muito bem. O lado negativo, não tenha outros deuses, né? Não tenha ídolos, não adore outras coisas. Vou recomendar, li há pouco tempo, e é fantástico, fantástico. Eu gostei muito. Apesar do autor, algumas publicações já está sendo um pouco questionável, porque ele está numa linha aí muito tênue para chegar para uma linha mais, digamos assim, liberal, sei lá, coisa do tipo. Deuses Falsos, de Timothy Keller. Sério? Mas esse aqui... tem alguns escritos dele que ele tá indo por uma linha assim, já bem complicada, entendeu? Uhum. Tendendo a defender esses movimentos modernos, homossexualismo, essas coisas, passando, entendeu? Passando meio pano, indo ali e aqui, etc.
E essas filosofias, né, mais esquerdistas. Então ele já está começando a dialogar e já está saindo um pouquinho, percebendo-se isso nos escritos dele. Então o pessoal já está meio alerta, entendeu? Uhum. Então tem algumas postagens aí bem complicadas dele já, infelizmente, né? Mas muito do que ele escreveu até hoje, você dando uma, né? É muito bem feito. Até hoje dá para se aproveitar muita coisa. Tá bom? Então, esses falsos deuses, ele trabalha muito isso, como é ampla a idolatria. E eu acho que eu preguei para os irmãos, quando eu estava pregando em Abacuque, que falou contra a idolatria dos babilônios, né? Então, eu li esse livro todinho para falar um trechinho lá do Abacuque, quando toca lá na idolatria. Então, a gente sabe muito bem que idolatria hoje não é só você se prostrar diante de um santo, não é um gesto mais material e físico, mas ela é muito mais ampla do que isso. Tudo que toma o lugar de Deus na sua vida, a reverência, a adoração, atrai a sua satisfação, a sua plenitude, né, da sua vida orbitar em torno daquilo, isso aí é um ídolo. Então, Deus está proibindo tudo isso. Então, se o meu trabalho é um ídolo, eu estou com um problema no primeiro mandamento. Uma pessoa que é workaholic, né, que é viciada no trabalho, que tem o seu trabalho ali como quase um deus. Então, é um problema. Se eu tenho a minha família, até pessoas, família, numa estima elevada, por isso que Deus faz aquele teste com Abraão, porque o maior desejo de Abraão era ter um filho, um herdeiro, só que esse desejo dele não poderia se tornar ídolo. E principalmente porque ele é o pai da fé. Então, por trás daquilo ali, foi enviar um atestado de que Abraão não era idólatra. E ele confiava ainda no seu Deus, apesar de o seu filho, seu único filho, ser esmerado, amado, mas não era um Deus para ele. Entendeu? Ele não idolatrava. De modo que ele pôde doar para Deus quando Deus assim o quis. Timothy Keller, e ele fala a respeito, citando alguns autores, ele fala muito isso também. Se você tem alguma coisa que você não consegue doar nem para Deus, abrir mão por Deus, isso é maior do que Deus na sua vida. Então é indício que você tem uma idolatria a respeito disso. Por isso que o jovem rico, quando o Senhor falou, vai, vende tudo e me segue, não conseguiu. Então o problema dele... E olha que ele falou, o jovem rico falou, eu obedeço todos os mandamentos. Mentira, porque o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Então Jesus desmascarou ele, falou, você não obedece. Quer ver como você não obedece? Vai, vende tudo e me segue. Aí ele não conseguiu, porque ele tinha uma idolatria, que lá era o senhor da vida dele. Então já pecou no primeiro mandamento. Aí como ele pecou no primeiro mandamento, ele pecou em outros também, porque ele mentiu. E também existe o mandamento para não levantar falso testemunho. Pecou no segundo mandamento. De acordo com Tiago, quem peca num mandamento, você pecou contra o pacote inteiro, contra a lei de Deus, não é isso? Um mandamento não é a lei, não faz parte da lei de Deus. Então você pecou contra a lei de Deus. Então você pecou contra a lei de Deus inteira. Então é muito sério isso, tá certo? Então a idolatria é isso. Então o texto está falando não terás outros deuses. Ele está falando não tenha ídolos, não forjem ídolos. Porque eu sou o único. Então, do lado negativo é não tenha ídolos. E isso é um tema muito interessante, profícuo para a gente conversar, principalmente na nossa época cheia de idolatria. O coração do homem, se eu não me engano, foi Calvino que disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. A gente consegue produzir ídolos com muita facilidade até. Nosso lazer pode virar ídolo com facilidade. O dinheiro, quantas pessoas não matam e não morrem por causa do dinheiro, pode virar um ídolo. E uma série de... nós mesmos, a nossa própria personalidade, a gente pode se idolatrar. Né? Então, é isso que o mandamento está proibindo. Agora sim, como a gente falou, indiretamente ele quer dizer mais do que isso. Indiretamente, ou ampliando o mandamento, você tem um lado positivo, que a irmã bem resumiu. Se de um lado você não pode ter ídolos e outros deuses, por outro lado, pelo lado positivo, você tem que adorar ao Senhor, Deus verdadeiro, único, estimá-lo, exaltá-lo, adorá-lo corretamente, coerentemente,
conforme o seu desejo, se prostrar, reverenciar, se humilhar, ser obediente, e uma série de outros elementos que são direcionados ao seu a louvor e adoração a Deus. Estão entendendo? Então, esse mandamento, ele, além de falar que você não tem outros deuses, ele está falando, estime e exalte o único Deus verdadeiro. Tá certo? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Sobre o primeiro mandamento? E eu acredito que o professor comentou na aula até a questão da adoração verdadeira, o nosso prestar culto, a nossa reverência, os problemas na adoração na igreja pós-moderna, não é isso? As adorações mescladas com outros elementos estranhos, adoração sem um coração em espírito e em verdade, a falta de reverência, a negligência para com Deus. Tá certo? Então Deus deve ser aquele ser de fato que domina a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, é o alvo do nosso amor, é aquele que atrai-nos constantemente, é aquele em que eu tenho o meu deleite, é aquele em que eu tenho a minha satisfação, tenho o meu prazer de vida, a minha alegria, a minha plenitude, é aquele que na presença dele não há falta de nada. Então esse mandamento nos impulsiona a esse comportamento e a essa reverência, essa estima pelo nosso Deus. Tá certo? E aí ele para no primeiro mandamento, na terceira aula, o professor, e a gente vai para a quarta aula, então. Continuando os mandamentos, então. Ó, quarta aula. Volta lá na Késia. Késia, qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Muito bem. Agora você continua também na pergunta 2. O que é requerido no segundo mandamento de modo negativo e positivo? De modo negativo, nós não devemos tentar imaginar como Deus é, porque ele não está contido na nossa imaginação humana. Então, nós não devemos tentar, por exemplo, construir uma estátua do jeito que a gente imagina que seja Deus, né? Muitos imaginam que Deus seja um homem barbudo, que está sentado, de cabelos brancos, e tentam fazer a imagem dele, né? Mas Deus, ele não se limita à nossa imaginação. Deus é maior, Deus é transcendente, Deus é muito maior que isso. Ele não aceita ser limitado, né, na nossa imaginação humana. E positivo, nós devemos reconstruir pela santidade e a novidade de vida em Jesus a imagem de Deus em nós. Muito bom, hein? Confesso que essa abordagem positiva dele é a primeira vez que eu vejo nessa aula. Porque é muito comum a gente falar contra a construção de imagens, né? Lado negativo, não farás, ou seja, no primeiro é a idolatria de modo geral, não tem outros deuses. O segundo é você não ter a adoração a Deus por meio de alguns elementos, de imagens, de escultura, de representações. Por quê? Porque a representação humana sempre será falha. É como se Deus falasse assim, olha, você não vai conseguir me desenhar direito, e eu não quero que você faça um rascunho que nem criança, que faz 2 risquinhos, faz uns olhões, e falar que isso sou eu. Porque Deus, imagine, primeiro Deus é invisível, Deus é espírito, ele é invisível. E em essência ao Pai, nenhum homem viu o Pai em essência, face a face. Não há como você, então, já que ninguém viu, ninguém tem essa imagem, essa representação, não há como fazê-lo. Então, sempre que for feito, vai ser feito segundo a imagem, segundo a criatividade do homem, que é pecaminosa, falha, limitada, e sempre vai ser um rascunho errado, um borrão errado, e Deus, assim, portanto, não permitiu. Tá certo? Então, por isso que não pode adorar Deus por meio de objetos e artefatos produzidos pelo homem.
Nota que Arão lá fez um bezerro, né? Por exemplo, o pessoal do Egito, na saída no Êxodo, né? Pressionou o sacerdote Arão a fazer um bezerro, e o texto fala que eles adoraram a Jeová por meio do bezerro. Então, às vezes, a intenção do homem, às vezes, é boa, mas a prática é ruim, pecaminosa. Porque a intenção deles, pelo menos o que perpassa no texto, era que eles estariam adorando o Deus Jeová, o Deus que se manifestou, mas eles precisavam de uma representação. Isso foi extremamente condenável. Condenável. Não pode, a falha, é a quebra do segundo mandamento. Mesmo que você chame esse negócio de Jeová, mesmo que você chame isso de Deus verdadeiro, essa coisa que você fez, que você pintou, desenhou, mesmo que você diga que é Deus, ou represente Deus, ou seja um contato, um ponto para a fé, um contato para a fé, como alguns dizem, que nem um dedão de Deus, que um congresso, né, uma vez fizeram uma representação de um dedo, de uma mão e de um dedo gigante representando o dedo de Deus para as pessoas tocarem. Então, a justificativa é que ali seria para ativar a fé das pessoas, ter um ponto de contato, mas isso é equivocado, você não pode adorar Deus por meio de outros elementos. Já vi em congresso tronos feitos e dizendo que era o trono de Deus, e as pessoas olhavam para aquele trono, e às vezes iam tocar no trono, e às vezes reverenciavam, porque o Deus iria estar ali no momento do congresso. Nossa, besteirada. Então, é problemático isso, porque ele encaminha muito para a idolatria isso. E é proibido na palavra de Deus, né? Então, modo negativo, não farás ídolos, né? Não farás imagens, melhor dizendo. Tá certo? Nem santinho, nem santão, nem quadro, não adore a Deus por meio desses tipos de imagens. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que no meio reformado é muito polêmico, e tem um racha em termos de divisão de opiniões numa pergunta boba como essa, simples até. Não é isso? Eu quero saber a opinião de vocês. Tá certo? Hoje, se você representar a figura de Jesus, Jesus é Deus, certo? A gente sabe disso, ele se auto-intitulou Deus. Se você representar a figura de Jesus, vamos supor, tem Bíblia infantil que representa a imagem de Jesus. Aí a minha pergunta é, se representar a imagem de Jesus é a quebra do segundo mandamento ou não? O que vocês pensam? Agora pegou, hein? Oi? Eu acho que sim, que quebra, porque ninguém não sabe qual é a imagem de Jesus, eles pintam um Jesus lá que não tem nada a ver, eles nunca viram Jesus para pintar. Muito bem, então a irmã Alice já está mais do lado de muitos reformados ali, mais ortodoxos, eles falam, então é nessa linha, que é pecado, quando você vê uma representação, a imagem de Jesus, então representa uma pecaminosidade e uma quebra do segundo mandamento. Mas eu quero ouvir também a opinião do Vladimir e da Késia. E aí, Vladimir e Késia, vocês acham que pega uma Bíblia infantil e tem lá a imagem e representação de Jesus, vocês acham que é pecado ou não? De acordo com o segundo mandamento. Eu entendo que depende, né? Depende, porque Jesus ele veio na forma de homem, então ele se deu a conhecer. Então, mas claro que hoje a gente não tem nenhuma foto, né, do Jesus que viveu aqui na Terra, né? A gente tem a descrição da Bíblia, né? Mas ela não é uma descrição física, específica. Mas é um homem, a gente sabe que é um homem, né? Por mais que... Claro que isso que a gente vê nos quadros, nos filmes, né? Na televisão, é uma coisa bem distorcida, realmente, né? Também, né? Muito distorcida, porque a característica do homem judeu daquela época é bem diferente do que a gente vê aí na mídia em geral. Mas, digo assim, depende da forma como você vai representar e qual o propósito que você vai fazer dessa representação também. Sim. Késia?
A minha opinião é a mesma do irmão Vladimir, porque dependendo dos fins, dependendo por exemplo, você vai, como o senhor falou, numa Bíblia infantil, como que vai estar ali Jesus, como que eu vou falar de Jesus, porque geralmente é com imagenzinhas, né, para as crianças, porque a criança é mais lúdica, precisa de imagens, né, para entender melhor. Então, acho que nesse caso é válido, né? Você fazer ali uma imagenzinha de Jesus, porque se você está falando de Jesus, aí está lá a imagenzinha dos discípulos e não tem Jesus, vai ficar uma coisa meio esquisita, mas é justamente essa questão, o porquê você está fazendo isso, né? E como o irmão Vladimir falou, nos filmes também, Jesus é retratado como um homem europeu. A gente sabe que Jesus não era aquilo, né? Então, não sei. Mas é basicamente. Mas assim, é isso que eu penso. Certo, entendi. Até Mas você acha que não é pecado, então? Nesse contexto, uma criança, Nesse uma contexto, Bíblia infantil tem a representação de Jesus, né? nesse contexto eu acredito que não seja errado. Tá certo. Pode falar, irmã Alice. Até porque lá em Isaías, ele não disse que Jesus era bonito, né? Mas aí mesmo fala que Jesus tinha uma aparência não muito bonita, né? E nós vemos Jesus muito bonito, de olhos verdes, ninguém vê Jesus preto, pintado, mostrado, nem que seja numa revista infantil. Você não vê. Tá certo, nessa revista ilustrativa de criança, né? A criança fixar ali e tudo. Mas só quando essa criança crescer, ela vai ter que ser reformada, não vai não? Porque ela vai dizer, eu aprendi, né? A imagenzinha de Jesus. E agora estão dizendo, vamos ter que reformar elas. Eu abri rapidinho aqui na internet essa imagem aqui, né? Então, olha aí, a imagem o retrato, né, de Jesus. Lindo, né? De acordo com esse site, né? Os cabelões, né? Olhos claros. Ondulados, olhos azuis, verdes, sei lá. Um traçado fino, né? Ó, traçado fino, isso é um traçado europeu, né? Pele branca, tudo certinho, barba bem feita, tudo bonitinho ali e tal, nariz, né? Afinadinho. A sobrancelha bem feita, parece que, né? Saiu do salão. Os olhos nem se fala, né? Mas é só para mostrar, a ilustração. Então, a ideia, peguei uma imagem dessa, em algum momento, né? A escola dominical, numa revista, está falando sobre Jesus e vem uma imagem dessa. Então, é pecado ou não? Está ferindo o segundo mandamento ou não? Essa é a pergunta, porque está representando o Senhor, Deus, a divindade, né? E essa é a questão. Mas, sem prolongar as polêmicas, concordo com vocês que ficaram mais em cima do muro. Concordo, e é difícil, e eu concordo mais ou menos com essa abordagem. O texto tem uma inclinação muito ligada à adoração. Então, ele não está proibindo a feitura de toda e qualquer imagem, ou toda e qualquer escultura, ou toda e qualquer representação. E está proibindo representações da divindade, e o contexto é para fins de adoração. Então, sim, se você pega uma imagem de Jesus e vai se prostrar diante dela, um quadro de Jesus, que é comum, né, em outras religiões, então você pegar essa imagem aqui, deixa eu abrir ela de novo, e aí sim, você tem nas paredes, em vitrais das igrejas, quadros, santinhos, né, esculturas, que as pessoas se prostram e usam essa figura, essa imagem, como meio de adorar ao Senhor. Uma imagem forjada pelo homem, como vocês mesmos disseram, e como eu falei, não dá para representar Deus, e não dá para representar Jesus também perfeitamente, porque a gente não sabe como é que ele foi. A aparência dele é a maior discussão também na arqueologia. Alguns dizem que ele parecia mais algo como isso aqui, quer ver? Ó? Tem outra imagem que mostra Jesus, uma reconstrução arqueológica, esse primeiro aqui, ó. Então, é uma briga, né? Na arqueologia, esse aqui seria Jesus, seria o mais próximo, né? O mais próximo aí do que, não sei se vocês estão vendo, esse da direita aqui, né?
seria o mais próximo que a arqueologia, por causa das condições, do tempo, da região, da fisionomia das pessoas, né? Que ali é um pouco uma confluência entre África, Europa e Ásia. Então, eles teriam esses traçados mais ou menos como esse aqui. Mas a gente não sabe ao certo. É isso, então, é uma caricatura. Olha quantas imagens aí de Jesus, quantas opções. Então, na dúvida, é melhor nem representar. Olha aqui, quantas opções, né? E você vê aqui uma imaginação humana muito grande em torno dessa fisionomia, né? E as pessoas não sabem ao certo. E tem até um Jesus aqui, ó, mais moderno aqui, tatuado e tal. Então, você tem muitas representações, ó. Então, tudo baseado na criatividade humana. Então, o mandamento, eu penso que ele não proíbe de modo absoluto, né, você representar para alguns fins não culticos. Só que também essa representação eu não vejo tão legítima por conta que a gente também não conhece e não vai saber fazer uma boa representação. Então, a recomendação, em última instância, é de fato não fazer, né? Porque você vai fazer uma caricatura de Jesus, você não vai saber como é que é de fato, mas para fins, por exemplo, estou dando aula de arqueologia bíblica, eu poderia mostrar essas imagens de um Jesus, a construção dos homens europeus, a visão deles, a visão da arqueologia, como seria a face dele. Então, já é outro contexto. Agora, para fins de adoração, indiscutivelmente, aí é pecaminoso. Um crucifixo, se utilizar esse crucifixo como meio de adoração, pecaminoso. Uma imagenzinha, um quadro na minha casa, que eu vou orar e eu me ajoelho perante esse quadro, nesse ambiente do lar, que tem esse tipo de representação, aí seria complicado. Tá certo? E a Kézia resumiu, então, muito bem. O lado positivo me surpreendeu, porque eu acredito que é a primeira vez que eu vejo uma pessoa mostrando um lado positivo. Se pelo lado negativo eu não posso construir imagens, o lado positivo eu tenho que construir a imagem ideal, mas essa imagem de modo espiritual na minha vida. Eu tenho que ser como Cristo, eu tenho que caminhar no caminho da santificação para ser feito a imagem da estatura do varão perfeito. A imagem e semelhança de Deus na minha vida cada vez mais tem que ser restaurada. Então, Deus tem que ser reconstruído em mim. Isso é muito bonito, entendeu? Se por um lado eu não posso adorar por meio de imagens, por outro lado, eu que sou a imagem e semelhança de Deus, eu devo me aproximar cada vez mais do que Deus deseja que eu seja, e do que Deus deseja que eu espelhe e represente como imagem e semelhança dele. Isso é bonito, não é? E a gente falha nisso, não falha? Porque isso aí está falando, em outros termos, santifique-se. E todo o entorno da santificação também é um lado positivo. Se você não está representando como deveria a imagem e semelhança de Deus em sua vida, olha como é amplo isso. Se em algum momento eu imagino que eu não estou representando a imagem e semelhança perfeita de Deus em minha vida, eu estou pecando e quebrando o segundo mandamento. E, meu Deus, tem misericórdia na minha vida, porque quantas vezes eu me envergonho de ser um mero humano, quanto mais um representante da imagem e semelhança de Deus. Eu me envergonho de ser eu mesmo, às vezes, com atitudes, com falas, com explosões, com tratamento com pessoas, com meus negócios, com minha família, e uma série de outras coisas. Às vezes a gente se constrange. E o mandamento está falando, você tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Você tem que construir, você, né, entre aspas, né, porque é o Senhor também que está capacitando, mas você tem que ir construindo isso em sua vida. Então é o lado positivo do segundo mandamento. Muito legal, não é? Mais motivo para a gente pedir perdão para Deus, porque eu posso não ter quebrado o mandamento, no sentido de ter feito alguma imagem, mas eu quebrei no sentido de não construir positivamente a imagem de Deus em mim. Entendeu? Então, é muito amplo isso aqui, muito amplo. Ele é tão amplo, deixa eu dar uma ideia para vocês aqui, rapidinho. Charles Hodge, esse aqui foi um teólogo de Princeton, né, do século XVIII, reformado, presbiteriano, reformado. Ele escreve sobre os 10 mandamentos.
E os 10 mandamentos, vocês sabem que são 10 resumos, 10 palavras pequenas, não é isso? E eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui quantas páginas ele escreve só sobre os 10 mandamentos aqui. Quer ver? Ele tem a parte que ele fala sobre os mandamentos de Deus aqui. Então ele escreve, sei lá, para colocar por baixo 100 páginas, só falando dos 10 mandamentos. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui o decreto de Deus, a divindade, a criação, providência, trindade, antropologia. Ver se eu acho aqui. Cadê aqui a questão da lei de Deus? Só um pouquinho que eu vou achar aqui. A lei de Deus, a queda do pecado. Esse não é um livro introdutório, tá bom? Esse é um livro já bem avançado em teologia, então. Oxente, não tô achando um negócio aqui agora. Ele já é um pouco mais avançado, mas é uma referência, entendeu? É uma referência sobre a santificação. Acho que é aqui no contexto aqui, capítulo 19. Ele tem um capítulo 19 só sobre a lei de Deus. Então começa na página 1216. Aí ele vem falando princípios preliminares, o decálogo, a divisão, o prefácio, primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento, quarto, quinto, sexto, sétimo, oito, nove, nono, 10º mandamento. Então ele sai da página 1216, ele vai terminar essa exposição na página 1366. Vocês estão entendendo? Só o que esse cara fala sobre os 10 mandamentos? São 10 mandamentos só. Ele sai da página 1216 e ele vai para 1366. Ou seja, são 150 páginas só escrevendo. Agora, você deve imaginar a amplitude, a visão que esse cara está mostrando e esticando, enlarguecendo o alcance, o escopo desses 10 mandamentos. 10 mandamentos é uma página na Bíblia. Ele escreve 150 páginas só comentando os 10 mandamentos. Tá certo? Outros teólogos fazem coisa parecida, mas para vocês verem a importância e como a teologia reformada dá importância aos mandamentos. Seria um livrinho só, se tirasse dali, né, e destacasse, seria um livrinho só sobre os 10 mandamentos do Roger. Tá certo? Então, é a semelhança disso que a gente falou. A gente tem um lado negativo, um lado positivo, e tem muito mais do que só a mera letra ali, né? Ele é muito mais amplo. Vamos continuando aqui. Terceiro mandamento. É a vez de quem? Agora me perdi. O Vladimir. E eu mexi na tela aqui, ele misturou a ordem que você estava. Então, estavam, né? Quando eu compartilhei aquelas outras imagens, agora saiu da ordem. Então, não sei bem como é que... Vai lá, Vladimir. Qual é o terceiro mandamento e o que é requerido no terceiro mandamento de forma negativa e positiva? O terceiro mandamento é não tomarás o nome de Deus em vão. De forma negativa, né, a gente entende que a gente não deve usar, né, o nome de Deus de forma indevida ou desrespeitosa. Então, a gente tem que ter, né, um temor, né, ao utilizar o nome de Deus. Né? Um temor no sentido respeitoso. Né? Isso. Na nossa linguagem contemporânea, o temor está mais ligado ao medo, né? Mas o temor bíblico, ele é um sentido de respeito, né? E não de medo, como a gente entende hoje. Então, o lado negativo é esse, né? É não usar o nome de Deus, né, de uma forma desrespeitosa, né? A gente tem que ter consciência, né, do que é Deus, de quem é Deus, né, e o que o seu nome representa, né? E de forma positiva, como o professor falou na aula, né, o princípio da sinceridade, né, e da transparência, né? Então, você entender, né, o
que significa, né, o nome de Deus, porque o nome de Deus, ele revela Deus também de uma certa forma, né, os seus conceitos, né, a sua pessoa, o seu caráter, né, a ética, né, como nós estamos estudando aqui. Então, tudo isso faz parte dessa questão. Muito bem, Vladimir. Então, o lado positivo, né, negativo, não usar o nome de Deus em banalidades. O judeu levou isso muito ao pé da letra. Então, o judeu, desde dessa proibição de não usar o nome de Deus em vão, então eles não usaram o nome mais de Jeová, que a gente chama Jeová, Javé, a gente nem sabe. Por isso que a gente também não sabe a pronúncia. Isso é fato. Eu vi recentemente, tem no Facebook, uma brasileira que mora em Israel desde a infância, e ela, então, fala muito sobre a cultura de Israel, o que ela viu, o que ela aprendeu lá. Então, uma pessoa que está lá, que viu, que está ali próximo mesmo, eles dizem que até hoje, não se fala o nome de Jeová. Então, quando você está correndo o texto, ela disse que na escola, quando ia estudar, né, ia ler textos da Torá, que lá se estuda na escola, né, e sempre que ela no momento, né, ali de alfabetização e tal, já viu muitas palavras, mas quando ia ler a Torá, quando foi ler pela primeira vez o nome de Deus, ela nunca leu, nunca viu ninguém falando, ela não sabia. Ela perguntou ao professor, como é que lê isso aqui? Que é um tetragrama, né? Só tem 4 consoantes lá. E aí o professor falou, esse nome, ele é impronunciável, porque é o nome de Alá. De Alá não, desculpa. De Elohim, é o nome ele substitui, de Adonai, desculpa, eu falei Alá, mas é Adonai, né? Então ele substitui, quando chega esse tetragrama, que seria Jeová, ele substitui por Adonai, por um nome que representa Senhor, por outros nomes de consideração, mas esse nome não é lido e não se sabe até hoje, não se sabe como é que pronuncia, porque ele só tem as consoantes, né, e perdeu as vogais, né, as vogais eram só faladas no período antigo, né, do hebraico, as vogais não eram escritas, elas eram faladas apenas. Então, quando você lia o texto, era subentendido as vogais. Agora, imagine um período que a língua é deixada de falar, nos períodos de cativeiro, enfim, o período que eles começaram a falar aramaico, que foram invadidos, que praticamente perde a sua língua e depois é que no Estado moderno recuperam. Então, imagine uma pessoa que desde antigamente já não falava, imagine depois que ficou um período sem a sua língua e depois vem reconstruir e não tem essas vogais resguardadas na história. Então, acabou, ninguém consegue. A gente fala que é Jeová, é uma construção. Fala que é Iavé, é uma construção. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, que tanto se gaba que o nome de Deus é Jeová, 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 não é, eles não sabem, não tem como saber se é Jeová de fato. Você tem só 4 consoantes lá, e que aí foi mesclado com vogais da letra da palavra Adonai, por simples convenção e desejo, e virou Jeová ou Iavé, ou Javé, ou Jeová, ou coisas do tipo. Mas ninguém sabe ao certo, então, é um nome que desapareceu. Então, esse nome, né, foi tão resguardado que o judeu não falava mais ele, não falou mais ele. Não tome o nome do seu Deus em vão. Então, tá certo. Então, eu não falo também nunca mais, para não cair nesse pecado. Onde chegava no Jeová, ou no Javé, ou no texto bíblico, a respeito de Deus da aliança, do Senhor da aliança, o que acontece? Adonai. Falava outro termo para Senhor, ou coisa do tipo. Entenderam? Então, foi um mandamento muito, assim, criterioso, radicalmente tão observado que perdeu o nome do tetragrama, né, YHWH, que é o tetragrama que dá, transliterando aí, daria para compor o Jeová, Javé, tá bom? E começa com Y, tá? Porque no hebraico não tem J, não tem uma letra para J, então não tem nem Jeová, seria Yehová, ou coisa do tipo, tá bom? No hebraico não tem o J, né? O som do J. Jesus, não tem esse. Seria Jesus, Yeshua, né?
no hebraico Yeshua, Jesus é já grego, que também não tem o J, né? Jesus no grego, né? Enfim. Então eles foram à risca nesse mandamento. Mas o lado positivo, como o Vladimir falou, esse mandamento tem muito a ver com votos e juramentos, que hoje em dia está mais em desuso, mas no passado era muito utilizado, quando o testemunho do homem era muito importante na prova e na autenticidade de acordos, né? Uma testemunha de antigamente era decisiva para uma decisão judicial, por exemplo, de matar ou deixar uma pessoa viver. Hoje a pessoa fala, eu vi matando. Não, mas tem câmera, tem não sei o quê, tem foto, tem outra prova. Só você falando, meu amigo, só que você tem interesse, vai que você tem rixa do cara, vai que você quer o mal do cara. Esse testemunho aí é muito frágil. Tanto é que vocês já viram na justiça, médico foi acusado de assediar a mulher, uma paciente. Uma testemunha, uma denúncia, às vezes não dá nada. Aí vem outra, vem 10, 15, 20 denúncias para os caras começarem a investigar o médico. Porque parece que uma denúncia não tem, uma pessoa, uma testemunha não tem mais muito valor hoje em dia. Mas, enfim, no passado, os votos, os testemunhos eram muito sérios. Então, as pessoas votavam em nome de Deus. Né? Eu juro em nome de Deus. Que, por Deus, que isso que eu estou falando é verdade. E aí acontece que os judeus também já eram maroto, né? E Deus está também positivamente falando para não fazer isso. Então, quando a pessoa jura em nome de Deus e está mentindo, ela está usando o nome de Deus em vão. Entendeu? Então, isso também é proibido. Não é só você. Quando a gente fala, meu Deus, isso é pecaminoso para nós. A gente está banalizando o nome de Deus. Jesus Cristo. Uma interjeição por qualquer banalidade da nossa vida. Isso é uma aplicação direta que está errado. Fazer piadinhas. Né? No passado, em umas novelas, aí tinha uns personagens fazer muito piadinha com Jesus. Né? Então, vocês já viram, não sei se vocês lembram, não vou nem repetir, porque é blasfemo, é ridicularizar o nome do Senhor. E outros humoristas que gostam muito de fazer chacota com o nome de Deus, com o nome de Jesus. Pode falar, Vladimir. Uma pergunta, pastor, porque a gente vê muito, né, muitas pessoas que têm, né, que usam, né, o nome de Jesus, que são dados pelos pais, né, o nome de Jesus. Isso seria pecado, dar o nome de Jesus a um filho? Não. Aí você me pegou, né? Não, porque se for nesse sentido histórico, cultural, até porque o nome de Jesus era comum em Israel também. Agora, Jesus, o Cristo, e no sentido divino do termo, aí é pecado. Mas o próprio Jesus era comum, tinha vários Jesus na Bíblia, tem o Jesus Barsabás, tem o Jesus, enfim, Jesus o Justo, tem outros Jesus na Bíblia, que é o Yeshua, não é isso? Yeshua. Então era muito comum em Israel, na Palestina. Agora, Jesus Cristo, aí é outra coisa, e nesse sentido da divindade, aí até porque você vê muito Jesus, né? Mas eu nunca vi um Jesus Cristo, né? Registrado. Você vê que parece dar uma travada em chamar Jesus Cristo. Nunca vi. Pode até ter também um pai meio né, desligado, mas nesse sentido de usar e representar o nome do Senhor banalmente, no sentido em que ele é usado na sua santificação, na sua adoração, na sua essência, então é pecaminoso. Então, o Jesus eu não vejo muito problema, porque ele é um nome mais cultural e remete à humanidade. Agora, se você colocar Jesus Cristo, aí eu acho que isso aí já é pecaminoso, porque aí você já está ipsis literis imitando o nome do Senhor, você está banalizando, você não precisa colocar o nome do seu filho dessa maneira, o seu filho não tem essa representatividade, enfim, aí eu acho que extrapola, tá certo? Então, cuidado com o nome do uso do Senhor, né?
da divindade, Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, do Espírito Santo também. Cuidado com o uso do nome do Senhor Deus, para não usar o nome do Senhor Deus em vão. Outra coisa, pelo lado positivo que ele comentou, é tipo assim, uma pessoa que está em nome de Deus vai e, de repente, prega a mentira, faz a mentira, promove o engano. Isso é abominável, isso é usar o nome de Deus em vão. Ou, por exemplo, eu, de repente, na condição de pastor, falar, olha, Deus tá mandando você fazer isso, isso e isso. Interpelando você com falso ensino, com falsa profecia, vamos usar essa nomenclatura, e usar o nome de Deus para isso. É causa de Deus, vamos nos unir aqui, porque Deus está querendo que a gente faça isso. Então você está sendo convocado para isso. Mentira, Deus não mandou nada, não. Então, a gente vê tanto isso aí. A mão de Deus está aqui, isso aqui é causa de Deus. Isso é manipular demais o nome de Deus, entendeu? É querer pegar Deus e colocar debaixo do nosso braço. Vem aqui, Deus, trabalha para mim aqui. Então, né? Deus está comigo, Deus está na nossa igreja, Deus está no nosso lado, Deus está nesse negócio. Então você tem que vir também. É usar a Deus e o nome de Deus de modo vão. Se eu não me engano, o professor deu aquele exemplo do profeta que é enviado. Deixa eu lembrar direito agora. O profeta é enviado para repreender um rei em Israel. E o Senhor alerta ele, não sei se é o Aías, eu não vou lembrar direito agora. Mas esse profeta vai dar uma denúncia contra um rei de Israel, uma denúncia ali bem dura, não é isso? E o Senhor ainda alerta ele para não receber nenhum presente, nenhum agrado, não ficar naquela cidade e dá a mensagem, vai por outro caminho, desvia e volta para sua casa e encerra a sua missão. Esse cara vai e aí fala a esse rei, faz a sua denúncia, tal, e vai embora. No meio do caminho, outro profeta interpela ele, fala, não, vamos lá na minha casa, vamos almoçar, vamos não sei o quê. Aí o profeta fala, não, Deus mandou eu ir fazer, entregar essa mensagem, e voltar e finalizar minha missão. Minha missão é essa. Ir para o ponto A e depois voltar para o ponto B e fechar, né? Entregar a mensagem e voltar. E aí o outro profeta fala assim, eu também sou profeta, eu também sou usado por Deus, e Deus me veio em sonho, e ele falou que você, para eu te interpelar, e você deveria ir para minha casa, almoçar e ficar comigo para a gente conversar e trocar umas ideias lá, porque eu tenho algumas coisas importantes para tratar com você. Então, Deus me falou isso. Aí o outro profeta falou, beleza, então se Deus falou, vamos. Só que era mentira. E aí Deus depois vem para o profeta de verdade e dá-lhe uma punição também, né, por causa disso. Então você vê como é perigoso, não é isso? A pessoa vem, te interpela no meio. Não, Deus me falou, Deus me mandou, Deus me mostrou que você deve fazer assim, assim, assado. E vai te atrapalhar o seu caminho, mudar seu rumo, te desorientar. E não é, no fundo, lá não vai ser Deus coisa nenhuma, vai ser coisa dos homens. E isso é um caso também da quebra do terceiro mandamento, que é usar o nome de Deus em vão, com engodos. Não é isso? Com engodos. Por exemplo, olha como é sutil isso. Tem uma contribuição que os caras chamam parceiro de Deus, não é isso? Algum dessas igrejas aí. Eu já vi, eu me recordo que tem um negócio que é parceiro de Deus. O que está dando a entender? Quando existe uma contribuição, tá? De repente está aqui, ó. Isso aqui é uma contribuição. Chama-se parceiros de Deus. Se você contribuir, você vai ter essa carteirinha e você vai ser considerado um parceiro de Deus nessa obra. O que ele está falando? Está falando, olha, isso aqui é Deus que está mandando. Essa contribuição é Deus que está mandando. E está mandando você ser um parceiro dele nessa missão. Agora, eu duvido muito Deus ter mandado ele ser levantado esse tipo de oferta com essa nomenclatura. Uma vez que na Bíblia você não tem isso. Na Bíblia ele só fala para você ofertar proporcionalmente, liberalmente, sem pressão e dadivar aquilo que o Senhor tem te dado para o crescimento do reino de Deus. Tá entendendo? É o uso do nome de Deus em vão, em banalidades, em construções humanas, em estratagemas humanos. E tá cheio disso por aí, cheio.
Certo? Muito bem, Vladimir. Vamos para a próxima aqui. Quem é o próximo agora? Eu. Eita. Ah, não, é irmã Alice mesmo. Quer dizer, É, não sei agora. é eu e depois é você. Então, Alice, beleza. O que qual é o quarto mandamento, irmã Alice? E o que é requerido no quarto mandamento? Quarto é lembra-te do dia de sábado. Né? E o requerido, pelo negativo aqui, Deus exige que consagremos a Ele todos os dias, especialmente um em cada 7, para oração, adoração, meditando em sua palavra, cuidando para com o próximo, e descanso. Positivo. O sábado é um presente de Deus aos homens, visando seu descanso e fortalecimento. Para que o professor falou muito sobre esse mandamento, né? Ele falou bastante. Né? Muito bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa desse polêmico também, né? O quarto mandamento, ele também é polêmico, né? Dependendo da linha teológica que você esteja. Por exemplo, a linha do dispensacionalismo fala que isso não serve para você, não é para você guardar nenhum dia, nem descanso, nenhum dia, nada, acabou tudo. A linha mais pactualista, aliancista, né? Dos reformados, né? Então ela já advoga que todos os mandamentos, os 10 mandamentos, são para nós hoje. Então isso é uma obrigação também moral nossa. Tá certo? Então, como aplicá-lo? Então, a gente tem que guardar o sábado? Como aplicar? Então, aí tem a polêmica da aplicação desse mandamento. Não é isso? Pode falar, irmã Alice. Mas, pastor, lá no Novo Testamento, o domingo não ficou como o dia do Senhor? Isso, exatamente. Então, como a gente enxerga, né? Então, como a irmã Alice falou bem dito ali, no lado negativo, o Senhor está impedindo trabalho, não é isso? No 7º dia, ou no dia do descanso. Shabat também é descanso, tá bom? Então, coincide de esse mandamento no Antigo Testamento ser observado no sábado. No Novo Testamento, o Shabat, o descanso, é observado no domingo, tá bom? Isso não é inversão da besta, não é corrupção de Constantino, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com os apóstolos lá, apóstolo Paulo, que começou a deslocar o culto da igreja para o domingo. Você vê, o culto na igreja era no domingo, a coleta de ofertas era no domingo, a ressurreição de Cristo é no domingo, enfatizando, justamente foi o que puxou toda a adoração para o domingo, não é isso? O Pentecoste foi feito no domingo. João, lá na epístola de Apocalipse, já estava como o uso do dia do Senhor para representar o domingo. Uma interpretação bem feita de Apocalipse 1:10 já indica isso. Na história da igreja subsequente, os pais da igreja, enfim. A partir daí, o Didaquê, os pais da igreja também entenderam que é o domingo. E aí vem, daí para frente, né, ao estabelecimento de fato do domingo como dia do culto e a observância do quarto mandamento. Então, entre os batistas, né, a maioria dos batistas no Brasil, muitos que hoje nem sabem disso, muitos que nem sabem das suas confissões de fé, dos seus pilares, eles nem sabem, mas os batistas, eles têm essa ideia de que o domingo é o dia do Senhor, e é a modo de nós observarmos o quarto mandamento. Então, eu estava numa convenção, por exemplo, a Convenção Batista Nacional, que é uma convenção batista mais de tendência avivada, não é isso? Puxando ali para o pentecostalismo, mas nessa antiga convenção minha, muitos, eu acho que 80% dos membros não tinha nem ideia de que na confissão de fé você tem a guarda do domingo como dia do Senhor. Porque é uma confissão que foi copiada dos batistas. E os batistas brasileiros também têm esse argumento. E essa teologia lá, pactualista, da guarda do domingo como dia do Senhor. E eles se escandalizam, às vezes, quando
leem isso porque eles não observam isso. Na prática, não se observa mais, né? E por causa de outras teologias que vêm, mesclam e já influenciaram tanto, quando olha os documentos, fica chocado, né? Como assim? O domingo é o sábado cristão, é o Shabat cristão, é o dia do Senhor, é o dia do descanso, que já se perdeu muito, há muito, né? Algumas das raízes, né, batistas. Tá certo? Mas o lado positivo é, não trabalharás nesse domingo. O domingo é feito, então, para o descanso e para o dia de culto. Esses dois elementos. Só um pouquinho, irmãos. Então, desculpa, meus irmãos. Então, o domingo, então, ficou dessa maneira. Então, do lado negativo, o mandamento proíbe. Proíbe o quê? O trabalho compulsivo, né? Também não é para você virar uma estátua, né? Em Israel é tão observado isso, hoje em dia ainda, diz que lá os prédios que tem vários andares tem uma programação para tudo no sábado lá, né? Hoje, modernamente, eles guardam o sábado lá. Então diz que Israel para no sábado lá. O turista tem que ir precavido, né? Para ele fazer o seu planejamento, porque se ele depender do sábado, as lojas vão fechar, poucos restaurantes, poucas opções, então ele vai ter uma frustração. Se ele se planejar para ir lá no domingo, passear se ele se planejar para passear no sábado lá em Israel, vai ser uma frustração para ele. Então, lá tem, olha o exagero, aí entra os radicalismos, né? Os prédios têm vários andares, os elevadores no sábado são programados para parar em todo o andar, automaticamente. Por quê? A pessoa que pega o elevador, para ela não precisar apertar botão, entendeu? Ela vai entrar no elevador e ela vai simplesmente esperar. No primeiro andar ele vai parar, vai abrir, se for o seu andar, você desce, ou, né? Se não, você espera, aí ele vai para o segundo andar, para, terceiro andar, para. Vamos supor, o quarto andar é o meu. Parou, aí eu desço. Então você não aperta botão de elevador no sábado, porque é o dia do descanso. Estão entendendo? Aí isso é radicalismo, né? Não é isso que a Bíblia também tá para chegar a esse extremo, tá certo? Comida nos restaurantes, nos hotéis, é requentado, porque eles não trabalham no sábado, eles não vão fazer comida. Então o efetivo é bem reduzido e você vai comer uma comida requentada, que foi feita no outro dia, para evitar o trabalho. Estão entendendo? Então é uma observância um pouco radical acerca disso. Diga, Vladimir. Sobre essa questão, eu vi também um vídeo, né, de uma brasileira que mora lá em Israel, né, e ela falando sobre essa questão do sábado também. Ela disse que com relação a essa questão da comida, né, eles têm lá uma máquina lá que ela é programada já para esquentar a comida no determinado horário no dia de sábado. Olha aí. Eles não têm nem que ligar nada lá para esquentar a comida. Eles deixam a comida pronta lá na máquina e ela é programada para no sábado, no horário tal, ela liga automático, esquenta e desliga também automático. Isso. Essa mesma aí, nós estamos seguindo a mesma pessoa. Ela que fala muito de Israel, de cultura, eu acho muito legal, porque é uma pessoa que está vivendo hoje, mostrando detalhes que a gente não tem acesso, né? Eu nunca fui a Israel, não tem esses detalhes, né? E eu acho muito interessante essa coisa prática da vida. Mas o mandamento não fala para você ser radical, ele fala para você não trabalhar, no sentido de você ter um momento de descanso, físico, mental, espiritual, é bom para você, Deus está pensando em você, mas ele está pensando também no culto, você dedicar um dia mais específico com a sua família, para você ter tempo para cultuar, fazer o bem, Sabe aquela visita que você sempre fala para o parente, estou sem tempo? O dia do domingo era para ser feito isso, entendeu? O dia do Senhor. Sabe aquele parente que está doentado, você fala, não tem tempo. Se você não foi no domingo e ficou em casa só dormindo, então você está pecando também. Porque o domingo é para isso, é para a gente não poder dar desculpa de falar que não pude visitar um amigo, não pude fazer uma obra de caridade, não pude adorar o Senhor, não pude orar, não tive tempo de ler a Bíblia. Então, tá errado. Pelo menos no domingo você tem que ler, você não vai ter desculpa, pelo menos no domingo você tem que fazer o seu culto, adoração, ler a Bíblia, porque senão Deus vai cobrar. Eu falei, eu te dei um dia para isso, meu amigo. 6 era para ti, 1 era para você resolver essas questões, e você negligenciou, falhou meu 4º mandamento. Estão entendendo? Então não tem
para onde o homem escapar muito, entendeu? Se o homem for com desculpinha boba, o Senhor vai pegar no pé. Diga, Vladimir, pode falar. Então, essa é uma questão, como o senhor está falando, né, mas as pessoas, né, hoje em dia, elas não levam mais isso a sério, né, e se perdeu, mas também as igrejas também não falam mais disso. Ninguém fala disso, né? Então, tem gente aí que está há 10, 15, 20 anos na igreja e nunca ouviu falar sobre isso que nós estamos falando agora aqui. Muito Entendeu? bem lembrado. A gente tem que pregar, então tem que relembrar. Muito e bem difícil. lembrado para mim também. Muito difícil, porque até mesmo na internet você pode, né, pesquisar. Claro que tem alguns vídeos específicos sobre isso, mas nos cultos, normalmente, ninguém fala, tanto reformado como pentecostal, você não vê nas igrejas, nos cultos, falar sobre isso. Não é vê. Verdade. Bem observado, Vladimir. É bem raro mesmo. E bem observado que precisa ser relembrado. Que a gente fala tanto, né, do não matarás, do adultério, da cobiça. Vez e outra, a gente pega um pecadinho para dar exemplo, é adultério. Pega um pecadinho e outro para assassinato. Pega um pecadinho, não roubarás. Isso está na ponta da língua, a gente sempre está usando isso como balizador para a ética e moral cristã. Mas isso aqui também é tão importante como os outros, entendeu? É importante isso aqui. Tanto é que está linkado entre os 4 primeiros mandamentos, que estão ligados diretamente do dever do homem com Deus. Vocês perceberam isso? Esses 4 mandamentos é vertical, homem com Deus. A partir do 5º, obrigações homem para com homem. Aí é horizontal. Os outros 6 mandamentos, desculpa. 4 primeiros, homem, Deus, diretamente. Que é o quê? Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não usarás o nome do teu Deus em vão, e guarda o sábado e santifica o nome do Senhor, né? Nesse dia. Não trabalharás. Certo? Então, tudo para com Deus, em relação à adoração e etc. Agora, o 6º mandamento, 7º, 8º, já vem no sentido horizontal, de homem para com homem. Por isso que Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Esses 4 primeiros, Deus falou, honra a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de teu entendimento. Ele resumiu os 4 mandamentos a esse. A Deus, honra a Deus. E os outros 6 mandamentos, ele falou, ama o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Por isso que Jesus também linkou 2 grandes mandamentos, e um relacionado a Deus e outro relacionado aos homens. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros, relacionam-se a Deus. Os 6 seguintes relacionam-se aos homens. Bacana isso, né? Por isso, alguns pensam que numa tábua de Moisés, eles até aí já especulam, né? Como foi a divisão dos mandamentos na tábua de Moisés. Aí uns especulam que diz que Deus colocou 4 mandamentos numa tábua e 6 na outra, para representar essa divisão. Mas aí isso ninguém tem certeza, né? Como é que foi? Se foi 4 e 6, se foi 5 e 5, se foi 3 e 7, ninguém sabe como é que foi isso, né? Então é especulação. Ou 6 na primeira tábua e 4 na segunda. Ninguém sabe ao certo. Então é mais especulação. Mas é bonito isso, né? Porque tem lógica, né? Numa tábua só os mandamentos acerca de Deus e noutra tábua só os mandamentos acerca do homem. Então ficaria 4 e 6. Mas a gente não tem certeza. Tá certo? Então o mandamento fala não trabalharás no 7º dia. Por outro lado, ele fala trabalharás 6 dias, não é isso? Então, ele está mandando ninguém ficar à toa. Ele fala, você trabalhará 6 dias, meu amigo. Então, Deus está falando, trabalhe 6 dias. Então, você tem também esse mandamento mandando você trabalhar e dar valor ao trabalho, dar valor à produção que Deus colocou em suas mãos. E, por outro lado, você não ser um workaholic, né? Acho que é assim o nome. E não ser idólatra do trabalho. Você tem um momento que você vai descansar e vai prestar o seu culto a Deus certinho ali, com mais atenção, com mais devoção. Claro que você tem que fazer isso todos os dias, mas é claro que no seu dia a dia você tem o trabalho, então você vai fazer orações mais objetivas, momentos mais pontuais, mas no domingo você vai fazer o culto e vai se reunir com os outros irmãos, vai fazer o culto público, vai ter um momento maior para a prática de boas obras, para a vida com Deus, para o deleite no Senhor, com sua família, para cantar hinos, para louvar o Senhor.
Enfim, tudo que a gente negligencia num domingo ou num dia do Senhor, que era para ser feito, para a gente se encher mesmo. Sabe assim, ó, acordo, eu gosto disso e sempre que é possível eu faço. Acordo domingo, oro, junto à família. Aí normalmente já tem escola bíblica em seguida, a gente já está na escola bíblica. Depois eu ligo uma música cristã e fico ouvindo o dia inteiro. Aí eu sento, vou orar, vou ler as escrituras, vou trabalhar no sermão o resto do dia para fechar, para pregar à noite. E o resto do dia eu fico ouvindo músicas e eu fico pensando na palavra, eu fico meditando no sermão. É claro, para mim é fácil, que eu sou pastor, eu já tenho a obrigação disso, né? Mas seria um exercício importante para os irmãos. Coloquem boas músicas, ouçam, junto à família, cantem juntos, orem juntos, leiam a palavra. Depois, vai comer, vai dar... O professor falou uma coisa interessante, né? Em questão de lazer, descansamento, de repente vai com os filhos, dá uma volta no quarteirão, com a família, com a esposa, vai numa praça, volta, né? Faz outro, se prepara para o culto à noite. Então, são coisas, faz uma visita, tem alguém enfermo, tem algum parente, alguém que se faz tempo que você não vê, algum irmão da igreja, que você nunca foi na casa dele, liga lá, vai na cara de pau mesmo, meu irmão, hoje à tarde eu vou fazer uma visita para você. Por quê? Porque sim, meu irmão, eu tô querendo te conhecer, eu tô com saudade, eu quero conversar com o irmão, eu quero orar junto com você. Isso seria uma coisa tão, né, tão potente, irmão, se a gente fizesse isso, tão potente, a igreja, o corpo, a família cristã ia ser, que, enfim, mas a gente, de certa forma, é falho com o dia do Senhor, né? Então o Senhor também vai cobrar o quarto mandamento, né? O que você fez no dia do Senhor? Você tem 52 domingos por ano. Só em um ano você tem 52 oportunidades. O que você fez? Vamos relatar aqui na agenda. Em 52 oportunidades. Me fala aí o que você fez. No primeiro domingo, no segundo, no terceiro. Como é que você me glorificou? Como é que você honrou o dia do Senhor nesse dia? O que você fez de bom? Aí a gente vai falar, eu fiquei em casa assistindo Domingão do Faustão. Perdi a escola bíblica porque acordei tarde. E no culto à noite eu cheguei atrasado, porque eu não gosto muito do louvor. E o pastor enrolou muito na pregação, eu saí antes de terminar. E saí xingando já em mente, já saí pecando. Não sei, né? Só brincadeira aí, né? Mas, ou eu passei o dia cultuando ao Senhor, meu Deus. Eu consegui fazer visitas, eu consegui fazer boas obras, eu consegui exaltar o teu santo nome, enfim. Tá. Quinto mandamento agora. Quem é a vez da Késia, não é isso? Quinto mandamento e o que é requerido, irmã Késia? Pastor, de verdade, eu não sei se eu entendi muito bem, mas o quinto mandamento é honrar teus pais, né? Sim. Sobre o negativo, eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu coloquei aqui sobre talvez desobedecer aos pais e autoridades quando eles estão em desacordo com os princípios cristãos, é isso? Ou não? Não entendi. Eu realmente não entendi. Faz o quê? O lado positivo. O que está requerendo? O positivo. Esse é um princípio universal de solidariedade. O princípio universal onde a gente respeita não só os nossos pais, mas os mais velhos, né? E tem promessa de uma vida longa. Será que o negativo é ter uma vida curta também? Pode ser. Calma. Tá, o lado positivo, beleza. Ele tá falando, honra teu pai e tua mãe. Então, é nesse sentido. O filho, ele tem obrigação, então, Aí, isso é o lado positivo, porque é o que tem que ser feito, tá bom? Então, o que o filho tem que fazer? Honrar o pai e mãe, é isso? Obedecer. Honrar aqui é uma palavra muito ampla, tá bom? Então, é obedecer, respeitar, guardar, cuidar. Exatamente. Então, é muito amplo isso. E não fala num período só de tempo. Não fala que você respeitar só quando você é criancinha, depois você tá velho e você é dono do seu nariz, e agora joga o dedo na cara do pai, da mãe e responde na lata.
Ele não dá idade. Ele fala que você tem que honrar pai e mãe por toda a vida. Eu devo honrar os meus pais. Cada um de nós ainda, mesmo nós já estando emancipados e adultos, a gente deve honra e respeito. É claro que nós, quando estamos debaixo da autoridade dos nossos pais, quando somos crianças, etc., eles têm, além de... eles têm uma autoridade, certo, de condução mesmo, normativa em nossas vidas. E aí, algumas coisas dessas têm uma transformação, porque aí a gente, de fato, quando é adulto, que constitui nova família, se torna independente de certa autoridade dos pais de condução de vida. Mas isso não quer dizer que a gente não deva mais honrá-los na posição que a gente está agora, de adulto. Então, eu não devo obediência, mas eu devo obediência como aquele que está debaixo da tutela. Eu não devo esse tipo de obediência. Tipo assim, eu depois de grande, velho, casado, meu pai fala, você vai morar aqui no fundo do meu quintal porque eu quero meu filho perto de mim. Aí, se ele quer mandar, numa liberdade e autonomia que eu tenho, como homem, como pai de família, escolher com minha família, de repente, onde eu queira morar, por exemplo. Isso aí é um pouco invasivo. Aí isso aí ele não tem essa autoridade mais. Não é isso? Tipo, Abraão e o seu pai, Tera, né? Então Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela. Por quê? Porque Deus quer tratar com Abraão e quer que ele tenha essa liberalidade. Ele saia desse clã, que ele está debaixo da autoridade do pai dele. Então Deus quer que ele saia disso aqui, tenha a sua independência, para aí ele poder obedecer plenamente e conduzir sua vida conforme Deus quer. Porque ele debaixo de Tera, se Deus fala, vem para a direita, e o pai dele fala, não vai, como filho ele tinha que obedecer ao pai e ao cabeça do clã ali, entendeu? Então é nesse sentido que a gente tem essa independência como adultos, mas não quebra a questão da honra, do respeito. A gente tem que respeitar nossos pais ainda, no que é devido, honrá-los, cuidar deles. Quando eles estiverem na velhice, o que for cabível a nós temos que tratar deles, cuidar deles. Isso é obrigação dos filhos. Diga, Vladimir. Com relação a essa questão do negativo, né, o meu entendimento, né, dessa parte aí foi que a gente não deve ser assim, nós como filhos, né, não devemos ser egoístas, autossuficientes e demonstrar ingratidão, né, pelos nossos pais, né, principalmente a partir do momento, como o senhor falou, que nós já adquirimos, né, uma independência, né, financeira, e, né, pela fase adulta da vida, né, inclusive Jesus, ele condenou os judeus da época, né, porque eles se utilizaram da tradição para se esquivar da responsabilidade que eles tinham com os pais e dizendo que iam dar o que eles tinham pro templo, para Deus, e os pais que se virassem lá do jeito que desse lá, né? Então, eles quebraram o mandamento se utilizando da tradição. Exatamente, o tal do Corban lá, né? Então, é isso mesmo, Kézia. Então, o lado negativo é o contrário. Se no positivo você tem que honrar, o lado negativo, ou seja, que você não deve fazer, é isso que o Vladimir falou. Então, não deve ser orgulhoso, soberbo, rebelde aos pais. O lado positivo é você deve ser obediente, honrá-los, respeitá-los. E o mandamento extrapola, aqui está falando de pai e mãe, mas ele extrapola, ele está falando de autoridades legítimas sobre nossa vida. Então, de modo geral, os reformadores encontraram nesse mandamento uma orientação para a gente respeitar a autoridade de modo geral. Ele está limitado, o mandamento resumindo a família, mas esse mandamento ele se aplica, ele é expansivo, então, a toda a autoridade que a gente tem. Por exemplo, nós devemos respeitar o governo? Sim, naquilo que ele não contradiz a palavra de Deus, aquilo que ele não está nos conduzindo à impiedade, eu devo obediência, porque o Paulo e o Novo Testamento fala sede submissos às autoridades governamentais, orem por elas, e etc. Então, nós devemos. Então, é um caso aqui do 5º mandamento. Então, uma vez que eu sou insurgente ao governo por questões ideológicas, só porque eu não gostei da cor, do cheiro, da altura, enfim, e eu me insurjo
a isso, eu me rebelo contra. Essa questão da rebeldia contra o governo, ela é muito diante da Bíblia, ela é muito perigosa, porque a maioria das vezes a rebeldia contra o governo, ela pode se constituir num pecado, e numa rebeldia contra Deus. Tá certo? Então, isso é extensivo, né? Então, o respeito aos mais velhos, né? Antigamente, a gente, de repente, estava sentado num lugar, chegava uma pessoa mais velha, a gente se levantava, os mais novos, dava o lugar ao mais velho em respeito. Se tinha um mais velho falando, a gente ficava quietinho. Criança não vinha interrompendo a conversa dos pais e dos adultos. Hoje em dia, você está conversando, chega um molequinho, não sei o que lá, meu pai tá mentindo, a minha mãe não sei o que. Interrompe a conversa, atrapalha, maior falta de educação, de respeito. É quebra do quinto mandamento, entendeu? O Senhor vai requerer isso dos pais que não ensinaram aos filhos e dos filhos mais adultos que não conseguiram honrar seus pais e respeitar seus pais. Tá certo? Lembro nos ônibus, quando eu andei muito de ônibus ali, pelos meus 14, 15 anos, quando estudante, lá em Fortaleza, cidade grande, eu vi muito isso em 1997, eu estudei lá, andei muito de ônibus lá, tinha que ir de ônibus para a escola, e eu vi muito isso, por exemplo, chegar um adulto, e aí um mais jovem se levanta e cede o lugar para o adulto. Naquela época não tinha muito aquelas cadeiras especiais, né, prioritárias, então era uma coisa só, mas as pessoas, e olha como fica mais, às vezes a lei vem, às vezes, botando vício nas pessoas. Não é melhor você trabalhar as pessoas manterem essa consciência de dar lugar ao mais velho, do que você vir com lei e empurrar, agora você tem 2 espaços prioritários. Aí agora tem 2 velhinhos lá, se tiver mais 10 velhinhos no ônibus, os 10 velhinhos vão ficar em pé, porque agora ninguém levanta mais, porque tem lá prioritários, se vira lá, acabou, então acabou. Agora isso aqui é meu, isso aqui é meu direito. E ninguém me pega agora, ninguém pega o meu lugar mais. Não era melhor incutir isso na mente das pessoas, as pessoas terem uma obediência, uma moralidade muito mais elevada, sem precisar de marcar quadradinho? Chegava um idoso, a pessoa se levantava, o idoso sentava. Chegava 10 idosos, 10 jovens levantavam, e eles sentavam, e os jovens iam em pé. Olha que coisa bonita. Agora, hoje não tem isso. Os velhos, se tem 2 privativos, entrou 2 velhinhos, acabou, meu amigo. O resto que entrar vai ficar em pé, ninguém mais cede mais nem uma gota. Entendeu? Mas, enfim, não extrapolando muito, né? Tá falando dessa honra. Honrar o tio, avô, avó. Isso também ficou muito no passado, mas antigamente os avós, né? A gente respeitava muito, ouvia a voz, ouvia conselhos. Não é isso? E isso a gente às vezes banaliza. A autoridade, de modo geral, pastores, autoridades espirituais. Às vezes o pastor chama e vem conversar com a pessoa. Olha, meu irmão, assim, 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 a palavra de Deus, assim, assim, assim. Que Deus abençoe. Você entendeu? O que você pensa? O que você acha? Não acredito nada disso aí não, pastor. Não vou fazer outra coisa, tá bom? Então tá bom, meu irmão. Vai com Deus. Tá certo? Ou às vezes, não aconteceu comigo, graças a Deus, tem pouco tempo, né, de ministério e pouco pepino ainda no currículo para resolver, né, resolvido, mas eu já vi de pastores, por exemplo, é comum os pastores serem informados, por exemplo, casais na igreja que têm problema que se separam. Às vezes nunca pediu um conselho de pastor, nunca foi numa reunião, nunca pediu ajuda, tão espiritualmente arrasado, aí vão separar, chama o pastor. Aí o pastor chega, sim, o que aconteceu? Não, a gente está aqui, tá com problema no casamento, a gente quer comunicar para o senhor que a gente está separando. É tipo assim, para que comunicar ao pastor? Tipo assim, manda um e-mail então, né? É descartável, tipo assim, descartável. É uma liderança que às vezes se torna nominal apenas. Né? Porque não conversou nas crises, no momento de dificuldade espiritual. Ou seja, isso é quebrar o 5º mandamento. Você não está honrando as autoridades que Deus coloca sobre sua vida para te ajudar. Está entendendo? É muito amplo isso, meus irmãos, é muito amplo. Por isso que o camarada lá escreveu 150 páginas sobre isso. É muito amplo. Vamos lá, caminhando então.
É muito amplo, mas a gente não vai ficar também a noite toda, o dia inteiro, a tarde e a noite toda. Eu sei que vocês também têm seus compromissos, né? Aí já está 1h30 de aula, acho que já tá bem, já está extrapolando, né? Vamos para o último mandamento dessa aula, né? O 6º mandamento. Quem é a vez de quem? Vladimir. Então comenta aí o 6º mandamento e o lado negativo e positivo dele. O 6º mandamento é não matarás. O lado negativo, né, é a proibição do assassinato. E o positivo é a proteção da vida. Muito bem, pronto. Objetivamente, né? Não matarás. Lado negativo. Não mate. Lado positivo, preserve a vida e resguarde a vida. Lado negativo, não matarás. Ele está muito ligado ao assassinato, tá? Esse não matarás também é muito mal interpretado. Né? Pulou um ladrão na minha casa e eu, em legítima defesa, tentei de tudo, tentei proteger minha casa, minha família. Eu falei, sai daqui, né? Tô trancado na minha casa, tô tentando proteger minha família, o cara tá tentando arrombar e etc. Eu já tentei de tudo, ele não arrombou e tá vindo violentamente para minha família. Eu não tenho o que fazer, mas eu tenho um modo de me defender e que, né, nessa autodefesa a pessoa veio a falecer. Esse mandamento não está condenando isso, entendeu? Ele está condenando, não é qualquer morte. Morte acidental, estava no trânsito e capotei o carro sem querer e de repente um amigo que estava do meu lado faleceu. E aí, eu sou culpado pela morte dele? Estou numa guerra a serviço militar legítimo do meu estado, da minha nação, estou na guerra. E na guerra ou você mata ou você morre. E aí eu precisei matar pessoas. E aí, eu estou infringindo o 6º mandamento? Eu estou caindo no problema do matar? A resposta é não. O problema do texto não está falando que toda morte, todo o matar é proibido. Ele está falando um matar que não é legitimado por Deus, que não é autorizado por Deus. Um matar no sentido de assassinato. Uma, né, excursão, né, de um homem contra outro, sem justificativa e ceifando a vida do outro. Então, essa é a proibição. E expansivamente, esse mandamento é quebrado quando eu faço isso somente no coração e na mente, porque o pecado não é só a prática. O pecado, ele nasce, ele brota. E quando eu tenho esse desejo de eliminar uma pessoa da minha vida, eu estou caindo nesse pecado, porque o pecado é condição mental. Mesmo eu não tendo praticado ele, eu não vou pagar pela prática e não vou pagar pelas consequências práticas dele, mas eu vou pagar pelo estado pecaminoso do ser. E já se constitui pecado e a quebra desse mandamento. Entenderam? Então não é qualquer morte. Então, tem pessoas que falam assim, então eu não vou comer mais, eu vou ser vegano. Porque tadinho do boi, tem que morrer para eu comer ele. Então a Bíblia não está condenando esse tipo de morte. Deus falou, mata e come. Deus falou dos alimentos que são feitos para o homem. Tá certo? Então não é desse tipo de... Apesar de Deus também ser justo, a gente não deve maltratar os animais. Também a Bíblia resguarda a gente não ser cruel. A gente vai utilizá-los nesse fim quando é alimentício e legítimo. A gente mata sem peso na consciência. O matar em legítima defesa, como eu falei, também não é problema nenhum. Porque é uma proteção da vida. Quando você pensa em legítima defesa, você vai pensar assim, bem, eu estou defendendo uma vida, a vida é preciosa, a vida deve ser resguardada. Entendeu? Não sou eu que estou indo querer matar o outro, mas o outro quer me matar sem motivo, eu não vou deixar. Entendeu? Então, eu vou me defender. Então, isso é um princípio de coragem para os homens também. Princípio de honra, nesse sentido de proteção e resguardo da família. Isso foi muito importante na história. Senão, não seríamos o que éramos hoje, se os homens não tivessem sido corajosos para enfrentar outros, para proteger de invasões, para proteger suas famílias, para entregar até a sua vida se fosse necessário.
Tá certo? Então, tudo isso está envolto nesse princípio aí. Tá? E, por outro lado, estimar a vida. Então, quando você não apoia, por exemplo, uma eutanásia, quando você critica um aborto e várias outras maneiras de ceifar a vida, você está obedecendo o sexto mandamento. Porque o lado positivo dele é, se Deus está proibindo e falando que é muito ruim matar, tirar uma vida que não pertence ao homem, não é isso? Então ele está falando indiretamente que você tem que preservar a vida. Então você, positivamente, você tem que fazer o que for do seu alcance para preservar a vida. Aí a pergunta que a gente pode se fazer é: o que eu fiz para preservar a vida? Certo? Além de eu não ter matado ninguém na minha vida, o que eu fiz para evitar que outros fossem mortos injustamente? Estão entendendo? Para preservar a vida do outro. Esse mandamento foi muito evocado no período da Covid. Porque você tem uma pandemia difícil, que você não entende bem como é que funciona, e abre ou não abre igreja, fecha ou não fecha igreja, aquela coisa difícil. Então, o princípio é: eu vou preservar a vida. Eu não sei como é que é isso, eu não sei direito, ninguém sabe direito ao certo. Então, pelo menos a igreja não vai botar o peito e comprar uma briga que ela não sabe também e possivelmente não consiga resguardar a vida das pessoas. Então, o não matarás também foi evocado no tempo de Covid para a igreja ter consciência de preservar a vida dos seus e não pô-los em risco, porque isso é o sexto mandamento. Tá vendo pelo lado positivo? Uma igreja se eu não me engano, não sei se foi na China ou na Coreia, acho que foi na Coreia, teve um surto saindo de dentro da igreja lá. Né, o pastor falou: não, isso é bobeira, não sei o quê. Teve 1, 2, 3 irmãos. Daqui a pouquinho tinha aquelas igrejas coreanas, mega igreja, acho que era da Coreia mesmo, mega igreja, tal, no começo do Covid. O pastor: não, isso é bobeira, não sei o quê, abrindo templo e culto, não sei o quê, tudo normal. Daqui a pouquinho teve um surto dentro da igreja dele. Sei lá, mais de 1.000 pessoas contaminadas, mais de 30, 40 mortes. E o cara depois, desesperado, ajoelhado, pedindo perdão para a igreja, para Deus, por ter sido negligente e ter continuado os trabalhos do mesmo jeito, mesmo, e banalizando a pandemia. Então eu pensei também muito nisso no começo, quando surgiu os decretos e os fechamentos da igreja, por isso que eu nunca me opus muito. Porque é uma briga que eu não quero comprar, entendeu? Eu não sei, eu não sou médico, eu não tenho controle dessas coisas. Mas não é tão efetivo. Mas aí, paciência, né? O que é efetivo no mundo? A gente, né? Pelo menos a gente tenta, né? O que é mais óbvio, né? Então, isso foi invocado no sexto mandamento. Preserve a vida das pessoas. Preserve a vida. Agora, vai durar o resto da eternidade assim? Nossa previsão foi o quê? 6 meses? Durou mais? Aguentamos mais um pouquinho? Voltamos. Depois teve que fechar de novo? Vamos aguentar 4, 5, 6 meses? Beleza. Se falar daqui 10 anos, ninguém vai se reunir, 20 anos, tá fechado impreterivelmente, aí é outra coisa. Aí você cai no outro mandamento, né? Aí, no primeiro mandamento, né? Que aí você não terás outros deuses, mas você tem que ter adoração ao seu Deus. E você tem que guardar o dia do Senhor, você tem que ter o culto público, aí já é outro mandamento, que você também não pode, né, infringir. Então aí, se fosse definitivo, a gente tinha que infringir e tínhamos que se colocar em risco, mas tinha que ter o culto público. Mas como é um negócio temporário, uma lacuna, a gente tem um pouquinho de paciência e vê como é que funciona, interrompe em alguns momentos, tá certo? Agora, se fosse... E outra, não foi o Estado que fechou, foi uma pandemia. Se fosse também o governo, simplesmente um governo louco, perseguidor de cristão, falar: aí, meus irmãos, você ia ver o Vladimir meio bravo. Se sai um decreto aqui, governador, não sei da quanto, presidente, fala que é proibido o culto religioso porque o Estado, a partir de agora, é um Estado ateu, marxista. Meu amigo, aí vocês iam ver o Vladimir. Eu ia falar: olha, domingo eu vou colocar um cartaz lá na frente da igreja. Hoje tem culto e eu vou ser o primeiro fora da lei. Vocês iam ver um nordestino baixinho, brabo pra caramba. E aí vocês iam ver, aí é diferente, entendeu? Mas enfim, voltando aqui ao sexto mandamento,
preservar a vida, a gente fazer coisas, então, positivas a isso que foi evocado nessa pandemia. Tá certo? E tudo que vier de fronta, né, de extremamente confrontar a adoração a Deus, meu amigo, aí você tem que pesar muito, né? Existe muito isso na ética. Só para finalizar, existe muito na ética conflitos morais. Tipo, você tem duas mandamentos que às vezes eles se conflitam. Aí você obedece um ou o outro. Vocês já pensaram nisso? Por exemplo, eu estou com um cristão na minha casa e o Estado está perseguindo cristãos e vem um soldado, bate na minha porta, pá, 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 pá. Eu estou sabendo que você está escondendo um cristão lá no porão da sua casa, não sei o que, não sei o que. Esse cristão está aí, você está escondendo essa pessoa? E eu falo assim, não tem ninguém aqui. E aí? Um mandamento manda eu falar a verdade, mas outro mandamento está falando eu preservar a vida. Se eu falar a verdade, essa pessoa morre. Tá entendendo? Mas tem um mandamento que manda eu falar a verdade. Eu estou mentindo, então eu estou quebrando um mandamento. Mas se eu falar a verdade, eu vou quebrar outro mandamento, porque eu vou estar condenando praticamente essa pessoa à morte. E a Bíblia fala, não matarás. E aí, o que faz quando você tem esse conflito moral? O que eu obedeço? Estão entendendo como? Aí tem situações que são difíceis. Aí nessas situações que tem conflitos morais, duas leis morais se chocando, você sempre opta por aquela que, vamos dizer que você tenha uma escala hierárquica de valores. E se você olhar pelos mandamentos, você tem essa escala até bem nítida. Então você sempre opta por aquilo que agrada e está mais direto a honrar ao Senhor, diretamente. Tá certo? Então, mentir a um estado podre ou salvar uma vida. Então, diante dos olhos do Senhor, a vida é mais preciosa do que uma verdade ali circunstancial. Tá certo? Então, não matarás aqui vai pesar muito mais porque está em prol e diretamente ligado à vida e ao caráter de Deus em salvar vidas. Não passando pano na mentira. Mas nesse específico é muito difícil. E você tem que optar por uma ou outra. Outra coisa, bem comum. Estado proíbe a adoração cristã. A Bíblia diz que nós devemos ser submissos ao governo. Mas a Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso Deus sobre todas as coisas, nosso entendimento. Então o governo fala, não adore a Deus. A Bíblia fala para eu honrar o governo e respeitar o governo. Então se eu obedecer esse mandamento absolutamente, eu deveria honrar o governo e não cultuar a Deus. Aí tá errado. Tá certo? Agora, se eu opto em desobedecer o governo e cultuar a Deus, eu estou, de certa forma, conflitando com outro mandamento, que diz que eu devo honrar um governo. Então, o que acontece nesses conflitos? Deus primeiro. Tá certo? É preferível que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, eu honro a Deus e quebro esse mandamento. Eu quebro esse princípio nesse contexto de conflito. Tá certo? Então, esses são alguns chamados dilemas morais. Esses são os mais difíceis. De fato, quando as leis, elas parecem que vêm e colidem uma com a outra. Você tem que optar por uma e por outra, e as duas são aparentemente tão legítimas, né? E aí você tem que optar por uma. Qual optar? O que você faz? Então, você tem que buscar e você tem que ter meios de eleger uma que é prioritária à outra. Tá certo? Estão comigo? Quer ver só mais um exemplo? Eu me empolgo, meus irmãos. Um exemplo, eu já estou terminando, um exemplo muito interessante de conflitos morais. Por exemplo, vamos fazer um teste. Pensa comigo aí, vamos fazer um teste, pensa comigo. Imagina que você está na beira de um trilho de trem, não é isso? Tem aqueles trilhos que antigamente a pessoa puxava assim e mudava o trem de trilho, ele desviava. Imagine que, então, tem esse desvio. O trem está indo numa direção em que lá na frente tem uma multidão de pessoas e nessa multidão de pessoas o trem ia atropelar e ia matar um monte de gente. E você tem a opção você está nesse cruzamento, você tem a opção de puxar essa alavanca e desviar o trem
dessa multidão de pessoas. Mas esse desvio não é o caminho natural do trem, né? Por isso ele ia lá e atingir as pessoas. O caminho natural dele é esse. O desvio leva para um desfiladeiro. Está estragado. Fizeram o desvio justamente para o trem não ir para lá, porque o trilho está quebrado, é uma ponte que foi quebrada e tem um desfiladeiro e o trem vai cair e, portanto, quem estiver no trem morre. Mas só tem uma pessoa no trem, só o maquinista e carga, tá bom? Então vamos pensar assim, nessa situação. Tá certo. Então vem o maquinista, o trem cheio de carga, né, e vindo a 1000, e você vai ver que o trem, o caminho dele é atropelar uma multidão. E vai matar muita gente. Mas você está aqui, você tem a alavanca na sua mão. E você pode puxar essa alavanca e desviar. Mas aí você sabe que o maquinista vai morrer. Pergunta é, o que você faz? Você puxa, desvia o trem, sabendo que uma pessoa vai morrer, mas você vai salvar várias, ou você deixa do jeito que está e deixa o trem ir e vai matar dezenas de pessoas lá atropeladas. O que você faz? É o conflito, entendeu? Não matarás e o preserve a vida. O que você faz aí? Ninguém arrisca? Ninguém puxa a alavanca aí? Eu puxaria a alavanca. Uma vida por 10 vidas. Eu também. Eu puxaria a alavanca. É claro que é extremamente terrível, mas você tem que ter um cálculo moral, entendeu? Apesar de vidas serem preciosas, apesar do não matarás, é isso que você não está matando, então você também não tem você está salvando, você tem que olhar pela perspectiva correta, né? Então você vai salvar dezenas de vidas. Puxava e uma pessoa, infelizmente, iria morrer, mas dezenas iam permanecer vivas. Tá entendendo como é difícil? Agora eu vou dificultar mais ainda. Mas eu quero que vocês posicionem. Vocês estão meio aí quietinho. Quero que vocês posicionem. Tá certo? Agora, imagine que vem esse trem e é a mesma situação. Só que quem está dirigindo esse trem é um parente seu. Agora eu peguei. É um parente seu. Pensei nisso agorinha. Ou é um filho, ou é um irmão, ou é o pai, ou é a mãe, ele é maquinista e está de longe assinando para você, ô meu filho lindo. E você está lá. E a mesma situação, se você deixar ele direto, ele vai matar dezenas de pessoas. Se você puxar e desviar, essa pessoa morre. O que você faz? É duro, né? Você pensar nisso. Mas eu acredito que mesmo sendo um parente seu, mais certo a se fazer é salvar mais vidas. Porque se você prefere salvar uma pessoa, porque você ama, lógico, né? Você está sendo um tanto egoísta, né? Porque você vai matar milhares. Quantas outras pessoas vão perder seus familiares? Tem até um vídeo, né, que mostra isso, um pai tendo que matar o seu filho, né? Ele tem que puxar a alavanca para salvar a vida de várias pessoas, que é do vídeo, que é do clipe, acho que vai valer a pena, né? Que as pessoas fazem. E Deus fez isso. Deus matou o seu único filho, o seu filho amado, precioso, a favor de nós, da humanidade. É a mesma premissa. Sim. Agora vamos para a prática. Ai, meu Deus. Vamos para isso é teórico, é muito lindo, Kézia. E já é doloroso pensar, né? É muito lindo. Um cônjuge ou um filho. Eu vou fazer com você não, que você tá grávida, você tá sensível, então não vou nem fazer com a irmã Alice. Isso é muito lindo. Agora, irmã Alice, qual a sua posição? A senhora tá lá e é o Samuel que tá vindo no trem. Tá doido. Tem 2.000 pessoas lá que vai morrer. É o Samuel, o que a senhora faz? Rapaz, a senhora puxa. Eu tenho que puxar a alavanca? A senhora puxa a alavanca ou não? Para salvar meu filho. Tá vendo, meu amigo? Trava o negócio, trava, meu amigo. É um negócio meio difícil, pastor. É difícil, né? Então, pra vocês verem como as decisões éticas são difíceis. Em alguns pontos, elas travam, entendeu? Travam o negócio aqui, entendeu? Imagine que é o Ianzinho. Imagine que tem um vírus
no mundo, arrebentando as crianças todas. Mas foi descoberto que se eu sacrificar o meu Ianzinho, todas as crianças são curadas no mundo. E aí, Vladimir, você faz isso ou não faz? Meu amigo... É complicado, como o senhor Complicado, falou, hein? né? Essas situações na teoria é uma coisa, mas é só quando você Exatamente. Na está teoria, mas quando meu você está amigo... passando pela situação é que você vai ter a consciência do que você é capaz de fazer ou não. Na Sim, teoria, né, é muito fácil a gente falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas é só na hora da prova mesmo que a gente exatamente. vai ter consciência. Então, isso são exemplos meio assim, no tom de brincadeira, de dilema. Claro que praticamente impossível ter o Samuel num trem, né? São construções só para mexer com a mente mesmo. É impossível ter uma praga mundial que eu tenho que sacrificar meu filho para salvar todo mundo. Então, é quase impossível isso acontecer, mas nos fazem refletir desses conflitos éticos, entendeu? Justamente quando você tem dois mandamentos ali conflitando um com o outro e você tem dificuldade de escolher qual obedecer. Muito discernimento em Deus e sempre optando aquilo que mais agrada, está ali numa escala mais próxima do que é mais importante para Deus naquele momento, tá certo? E não é fácil. Meus irmãos, Deus abençoe, ótimo sábado, ótimo final de semana. Até a próxima, ótima aula, continue estudando bastante. Deus abençoe. Tchau, Amém. grande abraço. Deus abençoe. Pastor, amanhã a escola bíblica vai ser presencial ou online? Então, vai ser online ainda, não